Faz presente neste lugar, porque está aqui unida a tua igreja,
Deus tem feito, com unção impressionante.
Os irmãos que estão fazendo a leitura diária da palavra de Deus devem ter lido esse salmo hoje. Aqueles que não leram, estaria lendo, né? Hoje à noite. Então nós antecipamos. É gostoso que nós temos a oportunidade de estar lendo diariamente a palavra de Deus. E nesse texto, o salmista, né, ele é grato a Deus por tudo que Deus tem feito, pelos grandes feitos que Deus tem feito. Ele fez o povo atravessar o mar seco. Ele transforma o caminho dos ímpios. Ele cuida do nosso altar, né? Ele preserva a vida da nossa alma. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Por isso nós temos que diariamente estar nos louvando e engrandecendo o nosso Deus. Amém? Antes de nós partirmos para o momento de louvor a Deus, nós vamos passar alguns avisos. Mas primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela vida do Márcio. O Márcio está conosco nessa noite. Louvado seja Deus pela tua vida. E cremos que Deus fará um milagre na tua vida, Márcio. Louvado seja Deus. Queremos agradecer pelos visitantes que estão nos visitando hoje. Irmãos Nina, né? Mas não vai ser mais visível, né? Nós estamos frequentando a igreja. Louvado seja Deus pela sua vida. Mais ou menos? Agradecemos a Deus. Alguns avisos, então. Terça-feira, nosso GP, todos os irmãos estão convidados, convocados, né, a participar. Só porque o peito que não tem colocado nas fotos da participação, né? Então, próxima terça-feira, vamos liberar essa foto para mostrando, né, as pessoas que estão participando. Quinta-feira, com oração, os irmãos que tiverem disponibilidade, é o momento também de estarmos na casa de Deus, louvando, buscando a presença de Deus. Além desses dois avisos semanais, nós temos um encontro de casais, deixa eu marquei aqui, dia 12 do 4, às 19h30. Investimento, esse encontro de casais, R$60, tá? Saiu uma mensagem secreta pelo YouTube, inclusive nós fomos corrigidos, né? Então, R$60 por casal, dia 12 do 4. Então, os irmãos que desejarem estar com a lista das redes sociais, coloque seu nome da esposa e esposo. Dia 7 e 8 de novembro, nós teremos um grande encontro de casais. O investimento de R$250 em 8 vezes. Ou seja, 8 vezes R$250. Os irmãos que tiverem desejo, vai se preparar, né? Bastante tempo nós estamos buscando para levar, então precisamos estar nos preparando. Tem outra campanha também que foi lançada em prol da construção. Alguns irmãos já deram o nome, sentindo que elas estão ajudando. Nós temos duas dívidas. Uma com o construtor de R$14.000 e outra com o presbitério catarinense de R$40.000. Nós temos que pagar. O presbitério em 36 vezes e com o construtor em 10 vezes. Os irmãos que têm no coração estão nos ajudando a igreja, na verdade, a cumprir com esses compromissos que deu nome naquela relação também. Nós alguma vez, acho que não, né? Boa noite, irmãos. Vou aproveitar o momento para dar um recado. Estamos nos aproximando da Páscoa, né? E com isso, todo ano nós fizemos alguma apresentação, peça de teatro, cantato, enfim. E nós estamos precisando de pessoas que se disponibilizem a nos ajudar, né, na encenação da peça. É uma peça curta e, a princípio, a gente precisaria de um público maior de homens, né, por causa dos discípulos. E quem, né, sentir no coração, quem tem esse dom, vontade de estar participando, seria legal vir com a gente. E, assim, no final do culto, eu vou fazer uma breve reunião, assim, para mais ou menos estar falando o que a gente vai fazer. E, assim,
mediano, né? Depois vai pegando jeito. Eu sei que você acha que, não é que você acha, né? Mas muitos de nós às vezes achamos que estamos aqui porque decidimos estar aqui. Mas isso não é verdade. Deus planejou que você estivesse aqui hoje. Antes de você pensar, Ele já sabia que você estaria aqui. Então, às vezes a gente acha que decide as coisas, não tal do livre-arbítrio, né? Mas a verdade é que Deus está, assim como a gente cantou na primeira canção, está em tudo. Está em todas as decisões, Ele faz parte de tudo. E se estamos aqui foi porque Ele decidiu ser tudo. A gente tem algumas canções, né, que a gente canta mais novas, a gente tem colocado algumas canções um pouco mais novas, né? Mas hoje em dia a gente relembrar algumas canções que a gente cantou no passado, que nos fazem tão bem quando a gente canta elas hoje em dia também. E é isso que nós vamos fazer agora. E essa canção fala assim, que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Ou seja, se estamos aqui, né? É porque estamos respirando, se estamos vivos, estamos respirando, né? Tão certo quanto isso, Deus está aqui. Então vamos cantar essas canções mais antigas, uma atrás da outra. Você sabe quase todas essas letras de cor. Então, em algum momento, se você se sentir à vontade, feche os seus olhos, levante suas mãos, louve ao Senhor. Esqueça que a gente está aqui. Se a gente errar uma nota ou outra, não demola, louve ao Senhor de todo o teu coração. Acima de tudo, o louvor não sai dos nossos lábios, mas do nosso coração, é o que é mais importante. Deus
Outro dia eu comentei aqui que existem canções para exaltar o nome de Deus, assim como essas. E existem canções que são para a nossa reflexão, a nossa edificação. Depois de a gente cantar que apesar da glória de Deus, Ele ainda se importa comigo, porque somos pobres, somos muito pequenos, somos ínfimos. E o Criador de todo o universo, de tudo que a gente conhece e vê, Ele se importa com você, comigo. E apesar de a gente crer em tudo isso, Ele vem e nos diz, nessa canção que eu virá agora, que o trabalho é dele. A palavra de Deus fala, coloca o fardo na mão de Deus. Ele carrega o fardo por ti. Ele carrega o fardo por mim. Eu sei que a gente desiste de carregar os fardos, porque a gente às vezes não tem fé suficiente. Não temos, meu irmão. Nós temos um inimigo. Ele não queria que tu estivesse aqui hoje. Ele queria que tu ficasse em casa. Ele queria que tu fosse, sei lá, fazer o quê. Ele queria um plano para ti, pode ter certeza. Mas Deus tinha um plano de você estar aqui. Não temas, Deus está contigo. Vamos cantar essa canção e que a nossa palavra do coração. E Deus falando para ti, é Deus somente todo o trabalho. Amém? Tivesse que tomar decisão.
Deus amado, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para nos colocar, Senhor, na Tua presença, como Teus servos, Teus filhos, Pai, que somos, não porque temos algum mérito, mas porque Tu morreu na cruz por nossos pecados, Senhor, morreu na cruz pelas nossas vidas, Pai. Que Tu possas, Senhor, nos dar a condição de entregar tudo a Ti, Pai, na hora de tomar as decisões, Senhor, e saber que é Teu trabalho, Pai, de carregar os fardos, Pai, porque Tu tem todo o poder, toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, nessa noite e em todo o tempo. É o que entregamos nesse momento, Senhor. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus que oramos, amém. Antes de nós partirmos para o momento, esse estudo dos dízimos, né? Então, eu gostaria de repetir uma história falando dessa canção. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas terão a oportunidade quando estivermos cantando. Depois, os dízimos vão falar no final do capítulo. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Tempos difíceis, meus irmãos, nós passamos, dúvidas entram em nosso coração. Muitas vezes, quando nós estamos passando por situação difícil, por dificuldade, por uma luta, nós não entendemos o porquê, o para quê, o porquê, né? Mas o Senhor diz assim: há algo impossível a mim? Ele diz isso, não é eu que estou dizendo, não é nenhum de nós aqui que está dizendo, mas é o Senhor que diz isso. Há algo impossível a mim? Algo impossível na tua casa? Algo impossível para Deus fazer na vida do teu filho?
algo impossível para Deus fazer na tua família? Há algo impossível para Deus fazer na tua saúde? Não. Tudo que crermos, o Senhor faz. Buscamos dele, confiamos nele e buscamos confiantemente, porque o Senhor, ele disse que não há nada impossível para ele. Para ele tudo é possível, basta nós crermos. Amém, meus irmãos? E seria isso que o Senhor colocou no meu coração. Então, assim, se você está com problema na sua casa, na sua saúde, na sua família, creia, porque para o Senhor nada é impossível. Amém? Nós acabamos de cantar, o trabalho do Senhor, basta nós confiarmos. Muitas vezes nós fizemos por conta disso. Nós queremos fazer o trabalho do Senhor. Nós não vamos poder estudar bem o governo Rafael, que está conosco nesta noite. O pastor está de volta hoje. Foi esse grupo de fé para criança. Todo mês tem 5 domingos os pastores que vêm com a bola. O pastor está aproveitando a volta dela hoje e comemorando a aniversário da sua mãe. Vamos a pastor também. Temos uma palavra do nosso querido governo Rafael. Tem nos ajudado nessa empreitada. Vamos falar pela igreja da presença. Ó Deus amado, nós primeiramente colocar as nossas vidas na tua presença. Abra os nossos corações, as nossas mentes, a Deus, para que possamos, Deus, receber a tua palavra. Queremos nesse momento, Deus, pedir que tu uses o teu servo, Deus, o governo Rafael, para que traga aos nossos corações a palavra que é do teu coração para nós. Por isso, louvamos pela pessoa que adianta de Deus. Sabemos que Deus vai usar. Por isso, louvamos, agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus que trabalha pelo seu povo, que sustenta o seu povo até o fim. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo Efésios. Efésios, no primeiro capítulo, e faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. O tema da nossa meditação nesta noite é Estamos em Cristo, a nossa união com Ele. E a palavra do Senhor diz assim em Efésios, no primeiro capítulo, do versículo 3 até o versículo 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória e graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele
também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, e que nessa noite saiamos daqui bendizendo o Teu nome, glorificando o Teu nome por tantas e tantas bênçãos que nós recebemos através daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E não é uma coisa que aconteceu só há mais de 2000 anos atrás, é algo que continua acontecendo nas nossas vidas hoje, porque o Senhor habita em nós, o Senhor habita no meio da Tua igreja, o Senhor está como cantamos, o Senhor está aqui presente, o Senhor está neste lugar, o Senhor está no nosso irmão, o Senhor está conosco, e que nessa noite saímos daqui tendo a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu sozinho? Talvez, não é? Enfrentando um tempo difícil, talvez devido a uma enfermidade, talvez você já se sentiu, com sentimento de abandono, de estar só, desprovido de qualquer auxílio ou ajuda. Talvez já passamos por momentos de fracasso, que talvez a gente pensasse que fosse o fim, que não havia esperança, que estávamos sozinhos, abandonados. Talvez você já passou por momentos de luto. Quem nunca se sentiu sozinho em algum momento da vida? Eu não sei se você já ouviu falar de autofobia, mas a autofobia é uma condição psicológica caracterizada por um medo intenso e irracional de estar sozinho. Essa fobia vai além das preferências por interações sociais e transcende assim de solidão, transformando-se em uma ansiedade paralisante diante da ideia de ficar sem a presença de outras pessoas. Quando alguém sofre de autofobia, ela enfrenta uma sensação avassaladora de desconforto e temor ao se encontrar em situações de solidão. Há um livro que particularmente eu gosto muito, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas o C.S. Lewis, ele escreve esse livro, A Anatomia de um Luto, onde ele relata a perda da sua esposa. E ele vai falando ao longo desse livro, a gente fica até um pouquinho assustado sobre algumas coisas que ele coloca, mas nesse livro ele evidencia o que nós também passamos por momentos de enfermidade, de perda, de luto, quando nos sentimos sozinhos. Em um trecho do livro ele diz o seguinte, eu coloquei aqui para os irmãos acompanharem, ele diz o seguinte: quando nesse meio termo, aonde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele. Tão feliz que se vê tentado a sentir as suas reivindicações como uma interrupção. Se lembrar a voltar a ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas volte-se para ele quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil. E o que você encontrará? C.S. Lewis diz: uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes na janela, talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos, Deus ele parece um comandante
em tempos conturbados, a sua ajuda é tão ausente? Em nossa condição humana, já perguntamos: Deus, onde estás? Ou já lamentamos com o salmista, conforme registrado no Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? Ao longo do livro, nós vemos as indagações cheias de raiva e incredulidade, mas chegando ao fim do livro, depois de lamentar a perda da sua esposa, Lewis, ele declara o seguinte: necessito de Cristo, não de algo que se pareça com Ele. Quem sou eu? Nessa noite, meus irmãos, queremos declarar pela palavra que estamos em Cristo, que estamos unidos a Ele, como diz um velho hino: unido a Ele, não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Quando olhamos para a expressão em Cristo e os seus paralelos, 39 vezes no livro de Efésios, Paulo fala em Cristo. Ao longo das cartas paulinas, mais de 100 vezes nós vemos a expressão em Cristo. Por exemplo, em Romanos 8:1, que nós sabemos de cor: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 15, nós também ouvimos: da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver. Meus irmãos, diante do caos do nosso mundo, diante das nossas próprias confusões e crises, a nossa identidade deve estar firmada nessa verdade: eu e você estamos em Cristo, e não importa o que vamos enfrentar, nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que nós podemos falar da nossa união com Cristo Jesus. E o reformador da igreja, João Calvino, ele diz o seguinte: Cristo, entretanto, é corretamente conhecido, veja bem, quando nós experimentamos em nós quão poderosos são a sua morte e ressurreição, e quão eficazes eles são aonde? Em nós. Agora todas as coisas nos são comunicadas: expiação e destruição do pecado, libertação da condenação, satisfação, vitória sobre a morte, a obtenção da justificação e a esperança da bendita imortalidade. Se estamos em Cristo, temos bênçãos sem fim para contar, ainda que os nossos olhos estejam chorando, ainda que o nosso coração esteja ferido. Se estamos em Cristo, temos bênçãos e bênçãos e bênçãos sem fim. Por isso, meus irmãos, nesta noite, o resumo do nosso sermão é que, por estarmos unidos a Cristo, somos abençoados pelo Pai, resgatados pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Porque estamos em Cristo, temos bênçãos do Pai, fomos resgatados pelo Filho e temos a certeza que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A primeira verdade: estamos em Cristo por causa das bênçãos do Pai. Olha aí na sua Bíblia, os versículos 3 a 6. A minha Bíblia está fechada aqui, irmão, só para não me atrapalhar aqui, mas o texto está aqui. Fique com a sua Bíblia aberta. Os primeiros versículos nós vemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Porque Deus ama o seu povo, porque Deus ama a sua igreja, Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Paulo, ele começa a sua carta adorando e bendizendo o nome do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa alegria de adoração ao Senhor que deve mover o nosso coração quando pensamos no propósito de Deus. E o propósito de Deus é nos abençoar.
Paulo, quando considera o nosso pecado, a nossa miséria e a graça de Deus, em outra carta, seu coração é cheio de louvor e ele diz: ó profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele e por ele e para ele sejam todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Quando nós contamos as bênçãos de Deus, nós cantamos ao Senhor. Não importa o que vamos enfrentar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom lembrar que o nosso Deus é o nosso Pai. Ele não está longe lá no céu, Ele não está do outro lado da maratona jogando alguma coisa para nos ajudar, não. A palavra de Deus diz que Ele está conosco, e Jesus no Evangelho diz: se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, esse é o propósito de Deus, de nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Paulo, ele reconhece Deus Pai como fonte de todas as bênçãos. Mas quais são as bênçãos que Paulo está se referindo? Que bênçãos são essas que nós já temos em Cristo nas regiões celestes? E Paulo continua no texto dizendo aquilo que Deus fez por mim e por você através de Cristo. Paulo, ele chama a nossa atenção para as bênçãos eternas. Paulo, ele fala sobre a maior das bênçãos que eu e você podemos receber. Antes não éramos filhos, antes não éramos povo de Deus, antes andávamos nesse mundo sem qualquer esperança, mas por causa do Senhor e do seu amor, agora eu e você estamos em Cristo. O que é subir na vida para você, irmão? O que é ter uma vida que vale a pena? O que é ter uma vida plena e satisfeita? Paulo vai nos dizer que a vida abençoada, a vida bem-aventurada, a vida feliz, é eu e você estarmos em Cristo e desfrutarmos das bênçãos do Senhor que são sem fim. Não adianta, meus irmãos, ter todo o dinheiro e não ter Cristo. Não adianta ter todos os prazeres e não ter Cristo. Não adianta ter todo o poder e não ter Cristo. Paulo, ele coloca os nossos olhos nas bênçãos de Deus que são nossas por causa de Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, como alguns comentaristas observam, ele está tomado por tamanha glória que ele adentra os portais eternos e nos convida a acompanhá-lo. Olha aí no texto, ele diz que antes da fundação do mundo, antes de Deus dizer haja luz, antes de Deus criar o universo, antes mesmo dos nossos primeiros pais terem pecado, antes de Deus dizer haja luz, o Senhor na eternidade disse haja cruz. Quando nem o universo havia sido criado, Deus já tinha um plano para mim e para você e para o seu povo, e esse plano era nos abençoar com toda a sorte de bênçãos que temos em Cristo Jesus. Nós ficamos impressionados, não é? Com filmes que retratam histórias épicas como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, filmes de super-heróis. Nós ficamos impressionados com livros que mostram que há um propósito, que há uma questão última em jogo. E da onde vem tudo isso? A história mais fantástica, a história mais bendita, a história mais maravilhosa vem do Senhor. Antes da fundação do mundo,
na sua família. E aqui nós vemos a gloriosa doutrina da eleição. Foi Deus que nos escolheu, foi Ele que nos predestinou, e o propósito disso era resplandecer, era refletir, era demonstrar a glória de Deus no mundo. Eu não sei vocês, os guris principalmente, apesar que tem gurias que jogam bola também, né? Mas a educação física era terrível. Sabe aquele negócio assim que eles escolhiam dois capitães ali para escolher, vem você, e o pessoal ia escolhendo, eu era sempre que ficava por último, porque era terrível jogando bola, né? Eu até tenho que jogar com o Júnior, né? Para ver se eu aprendo alguma coisa. E eu sempre era o último a ser escolhido, não é? A mesma coisa por ser gordinho, às vezes a gente achava isso, né? As meninas olham para todos os guris, menos para a gente. E a gente achava que nunca seria escolhido. Mas veja que maravilha. Deus, Ele olhou para mim e para você e nos escolheu. Não porque a gente era bom em futebol, não porque a gente era o mais bonito, mas porque Ele é pura graça e amor. Deus nos escolheu. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que eu e você fôssemos privilegiados e pudéssemos refletir a glória dEle no mundo. E Deus não só nos escolheu, o texto diz que Ele nos adotou na sua família. Nós fomos adotados na família de Deus. Deus nos chama de filhos, e Deus não se envergonha de mim e de você. Essa semana eu tive um caso muito engraçado com um aluno evangélico cristão, e aconteceu uma situação, e ele chegou para mim assim, ele aprontou, ele pisou na bola. E ele disse, nossa, professor, né, lá na escola, né, eu não honrei o testemunho cristão, porque ele vacilou, né, ele fez alguma coisa errada. Mas eu olhei para ele, cara, mas você precisa lembrar que Deus nos chama de filhos, não só quando a gente acerta, mas Deus continua nos chamando de filho, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente vacila. Deus continuamente continua nos chamando de filhos. Deus continuamente continua nos chamando para perto e nos lembrando que não há nada que altere o seu amor por cada um de nós. E Deus salva gente pecadora, cansada, frustrada. Se tem um povo que dá dor de cabeça, não é? É os discípulos de Jesus. Se tem gente complicada, é crente. Às vezes eu brinco com a Ana lá em casa. Meu Deus, pastor, né? A gente que está nos bastidores da igreja, não vou contar os podres aqui agora, mas se tem gente que dá trabalho, é esse povo que Jesus salvou, que Jesus chamou de igreja. Mas sabe o que é mais maravilhoso? E o texto mostra isso. Deus faz isso para que a sua graça, para que a sua misericórdia, para que a sua compaixão seja ainda mais evidente. Deus nos escolheu, Deus nos adotou na sua família, mesmo sendo quem nós somos, para nos lembrar da sua graça e do seu amor. Por isso, é o Senhor quem define quem você é. Perceba quem você é em Cristo. Você é santo, você é fiel, não porque a gente sempre acerta, mas porque Ele não pode negar a si mesmo. Você é abençoado, escolhido, predestinado. Perceba o valor que o Senhor te dá. Você não está só, você é alvo do amor de Deus. E como disse Agostinho de Hipona, fizeste-nos para ti, e o nosso coração inquieto está, enquanto não descansar em ti. Deus nos criou para Ele. Se estamos cansados, é Ele que nos chama. Se estamos com medo, é Ele que continua nos chamando. Se estamos sem esperança, é Ele que continua dizendo como cantamos. Não é? Até a Ana comentou ali no banco, essa música é pra gente hoje, porque a gente se preocupa com as coisas, e o Senhor continua dizendo, descanse em mim. Vocês foram feitos para quietar o coração e saber que eu sou o Pai de vocês, e eu cuido de vocês. Uma segunda verdade, meus irmãos, estamos em Cristo, pois Ele nos resgatou. Olha entre os versículos 7 e 12, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Se na primeira parte Paulo nos leva a olhar para a eternidade e bendizer o nome do Senhor, agora Paulo nos convida a subir o Gólgota. Paulo nos convida agora a olhar para a cruz. Paulo agora nos chama para aquilo que Deus fez na história. Deus, Ele entrou na história e Ele veio trazer redenção. Ele veio nos resgatar. Há uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Billy Graham, que ele diz que o grande evento não foi quando o homem pisou na lua, mas foi quando Deus pisou na terra. Foi quando Deus entrou no meio da nossa bagunça e veio nos resgatar, quando nós estávamos perdidos, mortos como Lázaro, fedendo, mas ainda assim o Senhor veio nos salvar. A redenção, meus irmãos e minhas irmãs, é o grande capítulo da grande história da salvação que se iniciou no Éden, na promessa de que o descendente de Eva, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Veja, Deus não foi pego de surpresa. Deus, Ele não teve um plano B para nos resgatar. Sempre foi a intenção de Deus que Cristo Jesus descesse no meio da história e viesse nos salvar dos nossos pecados. Não é assim que o anjo anuncia a Maria: o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sempre foi a intenção de Deus que finalmente a cabeça da serpente fosse esmagada na cruz. A redenção, meus irmãos, é a maravilhosa e sublime obra do Senhor de buscar e resgatar aqueles que se perderam. E em seu livro eu gosto muito dessa figura, porque sou cristão. O John Stott, ele afirma que um dos motivos de sermos cristãos é porque Deus nos busca por meio de Jesus. Ele usa até uma expressão que Jesus é o cão de caça dos céus. Ele nos persegue, Ele vai atrás de nós, Ele vai, mesmo quando a gente tenta escapar, o Senhor continua vindo ao nosso encontro, perdoando os nossos pecados e nos lembrando que isso é feito não pelo nosso sangue, não pelo nosso sacrifício, não porque somos dizimistas, não porque não faltamos um culto, mas por causa do sangue de Jesus. Se todo dia a gente se levanta da cama, é porque Jesus Cristo foi levantado na cruz, para que eu e você agora tivéssemos vida, e como Ele nos promete, vida abundante, vida plena. Não é isso que nós cantamos? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque o nosso principal problema, meus irmãos, é o nosso pecado. Não é a sua esposa, não é nem a nossa enfermidade, não é nem a falta de dinheiro, não é nem as crises que nós passamos. O principal problema das nossas vidas é o nosso pecado. E como é maravilhoso a gente lembrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o texto diz que é segundo a riqueza da sua graça. Se tem algo que Deus não é mesquinho, Deus não é moderado, Deus, Ele é rico em graça e misericórdia. Não é algo que nós fazemos, mas é algo que Cristo fez, e nós precisamos aprender essa verdade, porque muita gente, mesmo na igreja, e eu estava lendo um livro, foi feita uma pesquisa numa conferência para as pessoas responderem o que é o Evangelho, e a maioria das respostas dizia que o Evangelho é aquilo que você faz, que o Evangelho é você ser uma boa pessoa, é você ser um bom marido, é você pagar os seus impostos, é você, no Brasil assim, crente não bebe, não fuma, não vai para o bailão, não é assim? Isso não é Evangelho. O Evangelho tira os olhos de nós e coloca os nossos olhos em Jesus. O Evangelho, meus irmãos, é o lembrete contínuo
contínuo de que nós somos salvos e resgatados, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Isso é Evangelho, é por isso, e eu gosto muito de que o missionário diz, religião é o homem buscando a Deus. Por isso há muitas religiões, tem religião para todo tipo de gosto, mas o Evangelho é Deus buscando o homem, é Deus redimindo o homem pelo sangue de Jesus. Por isso há somente um Evangelho. E Paulo, meus irmãos, ele fica extasiado quando ele fica ali pensando na sabedoria e no entendimento de Deus, porque eu fico imaginando que toda a criação esperava, Paulo diz que ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, como Deus resolveria o problema do pecado. Deus, ele é santo, ele não poderia simplesmente dar um tapinha nas costas de Adão e Eva, vou fazer de conta que nem vi, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, mas ao mesmo tempo Deus é gracioso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Como que Deus, amoroso e justo, santo e misericordioso, resolveria o nosso problema? E Deus fez isso de maneira cabal na cruz de Cristo Jesus. O grande propósito de Deus é nos levar para a cruz de Jesus, é fazer convergir em Jesus, como o texto diz, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Por isso, meus irmãos, não importa a pergunta, a resposta é Jesus. Não importa o que você está passando, a resposta é Jesus. Cristo é o centro do universo e da vida, e o objetivo disso é que eu e você possamos glorificar o nome do Senhor, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Há uma citação de um teólogo chamado Jürgen Moltmann, onde ele diz o seguinte, eu gosto muito dessa citação, porque ele diz o seguinte: quando Jesus expulsa demônios e cura os doentes, Ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Deus, testemunhado pelas curas, restaura a criação, a saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido. O que Jesus veio fazer é redimir as nossas vidas, é destruir o poder do mal, e Ele já fez isso na cruz do Calvário. É por isso que a igreja pode avançar, é por isso que a igreja pode testemunhar, é por isso que a igreja pode viver a sua missão, porque por meio da igreja o Senhor Jesus continua atuando no seu mundo. E por fim, meus irmãos, estamos em Cristo, pois Ele nos deu o seu Espírito. Qual foi o presente mais legal que você já ganhou na vida? Pensa aí, talvez no Natal passado, talvez há 10 anos atrás, talvez esse ano. Qual foi o presente mais legal? Aquele presente assim que, você guarda assim com todo amor e carinho. E a grande verdade é que estamos em Cristo e Deus nos deu o maior de todos os presentes. Deus nos deu o seu Espírito Santo. O texto diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E olha que maravilha, aonde que Deus escolheu habitar? Não no templo, na catedral, no santuário mais bonito, mas Deus escolheu habitar em cada um de nós. Porque olha o que o texto diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, o louvor da sua glória. Paulo, ele fala da eternidade, destacando as ações de Deus. Ele fala da revelação da vontade de Deus no mundo. E agora Paulo, ele fala, não olhe só para o passado, olhem para o presente e olhem para o futuro. Paulo agora ele destaca
obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, irmãos, não importa o que enfrentar, nós nunca estaremos sozinhos. Se um dia colocamos a nossa fé em Jesus, se nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, a certeza que nós temos é que Ele nos deu o seu Espírito. Paulo, meus irmãos, agora ele fala da palavra da verdade, do Evangelho da salvação. Ele fala de um movimento: ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e receber o Evangelho. Paulo, ele começa falando, veja aí, ouvir a palavra da verdade. O que eu e você mais precisamos ouvir é o Evangelho, é as boas novas de grande alegria, é ouvir que a nossa vida está nas mãos de um Deus de amor e misericórdia, é ouvir que não é o nosso desempenho, que não é a nossa capacidade, que não é muitas vezes a autoimagem que nós temos de nós, mas é ouvir continuamente as palavras de Jesus. E como muda a nossa vida quando a gente ouve as palavras de Jesus, as doces palavras do Senhor. Martinho Lutero vai dizer em uma das suas teses, entre as 95 teses, de que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho de Cristo. A sua maior necessidade, com tantas mentiras que a gente ouve, com tantas fake news que nós ouvimos, é ouvir o Evangelho da Boa Nova, é ouvir o Evangelho de Jesus de Nazaré, é pregar o Evangelho para você todos os dias, não só ouvir aqui na igreja, mas todo dia você ser lembrado daquilo que você é e daquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Porque, como diz Calvino, comentando esse texto, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, merece nossa cuidadosa atenção, porque visto que nada recebe tanta atenção de Satanás do que impregnar nossas mentes com dúvidas ou menosprezo pelo Evangelho. O Evangelho, como diz Calvino, citando a palavra de Deus, é o poder para a nossa salvação. E se tem algo que o diabo quer fazer, é que você não ouça o Evangelho, é que você não saiba aquilo que Deus está falando para você. E muitas vezes a gente acha que não é idólatra. Quem é que é idólatra? Levanta a mão. Porque a gente acha que idolatria é fazer uma imagem de escultura, mas na Bíblia idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E muitas vezes a visão que nós temos de Deus é um ídolo, o Deus que a gente construiu, o Deus que a gente projetou. E aí a importância de ouvir as boas novas de grande alegria. O crente cara fechada, ele precisa lembrar que Deus é gracioso, que Deus é misericórdia. O cara que acha, deixa a vida me levar, vida leva eu, ele precisa lembrar também que Deus é um Deus justo, santo, cheio de ira, que não tolera o pecado, e colocou isso em Jesus, para que agora eu e você fôssemos perdoados. Depois de ouvir o Evangelho, Paulo fala da obra do Espírito Santo que nos leva a crer no Evangelho. Você sabe que no Brasil todo mundo é crente, né? Se tu pergunta no Brasil, você crê em Deus? A maioria das pessoas diz que acredita em Deus. Eu perguntei esses dias numa aula de história, quem aqui acredita em Deus, em alguma coisa sobrenatural? A maioria levantou a mão e disse que crê em um Criador, em alguma força, em algum Deus. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus diz crer no Evangelho, não é simplesmente acreditar que existe um Deus distante, mas crer aqui é uma confiança tão firme, é uma confiança tão forte, que não importa o que acontecer, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Confiança que não tem a ver com uma fé inativa, confiança que tem a ver com uma vida que demonstra frutos por crer no Evangelho do Senhor. Crer aqui é ter um relacionamento com Deus. Crer aqui é confiar no Senhor todos os dias. Tem até uma expressão que o pessoal já falou: o crente ateu, ele acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse.
Deus. E é isso que o Espírito Santo faz no meu e no seu coração. Por que a gente crê? Por que a gente está aqui domingo após domingo? É porque o Espírito Santo já estava misteriosa e soberanamente trabalhando no meu e no seu coração. Se nós cremos no Senhor, se nós confiamos nele, se nós temos fé em Jesus, isso é evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando no nosso coração. É um milagre. Crer em Jesus é um milagre, porque ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão por o Espírito Santo. E por fim, depois de ouvir e crer, Paulo fala sobre receber o selo do Espírito, pois é o Espírito Santo em nós o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós hoje estamos desacostumados com o selo de cartas, de correspondências. Mas quando Paulo usa esse termo aqui, ele tinha em mente o selo que os grandes reis e governantes usavam. Após a assinatura, a impressão é feita com um pouco de cera que é derramada sobre o papel, no qual é pregado com um sinete, deixando um desenho pessoal, como um brasão, como um símbolo. Ao usar essa ideia do selo, Paulo quer nos ensinar exatamente isso. Eu e você, quando ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito da promessa. Eu e você, seja na vida ou na morte, pertencemos ao Senhor, e isso é maravilhoso. A certeza que um dia a morte também não será aquilo que vai ser o nosso fim, é que o Senhor nos deu o seu Espírito. O apóstolo continua, meus irmãos, dizendo, não apenas o selo, mas que o Espírito Santo também é o penhor da nossa herança. Com isso, Paulo estava dizendo que eu e você não precisamos ter dúvida, eu e você podemos ter a certeza, a garantia de que os propósitos do Senhor serão cumpridos. É exatamente a ideia de que não importa o que acontecer, o Espírito Santo em nós é a esperança da glória até o resgate da sua propriedade. Não há dúvidas, medo ou incerteza. Nós começamos falando se você já se sentiu sozinho, e a gente termina dizendo que você nunca estará sozinho, porque o Espírito é o selo e o penhor da certeza de que eu e você somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E como Spurgeon bem disse em uma das suas pregações, siga-o, e enquanto ele o guia, caminhe em seus passos e se alegre por ele ter começado uma boa obra em você, pois é certo que ele continuará essa obra até o fim. E você, sem esperança, coloque sua confiança no poder do Espírito Santo de Deus. Se estamos em Cristo, Ele nos deu o seu Espírito. E um dia, quando a gente fechar os nossos olhos pela última vez aqui, a morte não vai nos assustar. O outro lado da vida para nós não é um mistério, porque Jesus é a primícia daqueles que ressuscitaram. E a certeza que eu e você temos é que eu e você um dia também estaremos face a face com aquele que morreu na cruz e nos deu o seu Espírito. Amém? Meus irmãos, brevemente, 3 aplicações para a nossa vida. Primeiro, conte as bênçãos e cante ao Senhor. Quantas bênçãos nós já recebemos? O salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, e ele responde: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Erguer o cálice da salvação é Páscoa, é nos lembrar daquilo que Deus fez, é amar o Senhor porque Ele nos amou, é invocar o nome do Senhor, é confiar nos momentos difíceis, clamar o nome de Jesus. Não é assim que a gente cantava antigamente nas reuniões de orações?
momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a caminhar de pé, a ficar em pé, invocar o nome do Senhor, cumprir os votos na presença de todo o seu povo, obedecer ao Senhor. Por isso, conte as bênçãos e cante ao Senhor. Se você está em Jesus, você tem mais bênçãos do que maldições, você tem mais alegrias do que tristeza, você é abençoado. Por isso, cante ao Senhor. Talvez aqui na igreja não te deixem cantar, sempre quis cantar na igreja, mas eu sou muito desafinado. Mas eu canto no chuveiro. Minha esposa manda eu calar a boca, não anda? Mas cante ao Senhor quando você conta as bênçãos sem fim. Segundo, nós fomos resgatados. Essa semana, sexta-feira, eu e a Ana, a gente assistiu um filme chamado Tempestade Infinita, que conta a história de uma moça que vai para a montanha e lá ela encontra um cara que queria tirar a vida e ela resgata esse cara. E tu fica com raiva desse cara, porque ela quer salvar o cara e o cara quer ficar na montanha morrendo congelado. E chega uma hora que tu fala assim, meu, por que essa guria não deixa esse cara para lá? Não é? E quando eu estava pensando no sermão, eu lembrei disso. O Senhor nos resgatou. Muita gente talvez olhou para a tua vida e disse assim, esse não tem mais jeito, deixa esse para lá, esse é problemático. Não é? Quando a gente considera, meus irmãos, aquilo que o Senhor fez por nós somos resgatados pela cruz. O Senhor não desistiu de mim, de você. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele nunca vai desistir. Sabe aquele irmãozinho que já caminhou com a gente e às vezes está longe? Ele vai voltar, porque não há ninguém que foi comprado com o sangue de Jesus que vai ser perdido. E a nossa missão é orar e amar, pedindo que Deus traga, como Ele mesmo disse, ainda que vocês estejam muito longe, eu vou reunir as minhas ovelhinhas de novo no meu aprisco, porque o Senhor nos resgatou. E por fim, meus irmãos, não podemos viver com insegurança e medo. A gente vai passar por momentos de enfermidade, por momentos de perda, por momentos de luto, mas a certeza que eu e você temos é que Deus estará conosco, Deus está do nosso lado, Deus está em nós. E a certeza que eu e você podemos ter é que unidos a Cristo, nós somos mais que vitoriosos. Unidos a Cristo, ainda que soframos, nós podemos experimentar nessa vida, a vida plena e abundante que o Senhor nos promete. Eu quero só terminar contando a história que eu vi há muito tempo atrás, há uns 10 anos, de um pastor aqui em Joinville, onde ele fala da matéria de um jornal, contando a história de Neguém. E a matéria do jornal dizia o seguinte: os norte-americanos, invadiram o Vietnã, eles bombardearam uma certa aldeia, onde havia alguns civis, e a aldeia que foi bombardeada tinha uma criança com poucos meses de vida chamado Neguém. Os pais sofreram com aquele bombardeio e foram hospitalizados. Neguém ficou sozinho até que alguns soldados o encontraram, o levaram para a base militar e esse menino então foi transferido para a América do Norte. Anos depois, Neguém, já jovem, decidiu procurar a sua família, ver se os seus pais ainda estavam vivos. Ele volta ao Vietnã, até a aldeia onde ele nasceu, ele chega e começa a procurar. Ele começa a perguntar para as pessoas: você conhece um casal assim? Eles devem ter mais ou menos agora uns 60 anos, eles são meus pais. Há anos atrás essa vila foi bombardeada. E enquanto ele vai procurando naquela vila os seus pais, Neguém se depara com a sua própria mãe. E a sua mãe o reconheceu por causa de uma mancha em seu olho. Eles fizeram todos os testes e de fato aquela era a mãe de Neguém. O que há de comum entre nós e Neguém? Nós estávamos também separados de Deus por causa do pecado, mas o Senhor veio nos procurar. E como Ele nos achou? Por causa de uma marca, o selo, o penhor do Espírito Santo, porque sobre a minha vida e a sua vida nós temos uma mancha sagrada, que é o sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer comigo: bendito seja Deus?
Graças a Deus, por causa do sangue de Jesus, eu e você fomos encontrados. Amém? Oremos. Nosso Pai, graças te damos, porque não somos estranhos, nem estamos aqui em uma vida sem propósito e direção. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu plano misterioso e soberano, que não começou como ouvimos quando o Senhor disse, haja luz, mas que começou antes da fundação do mundo, quando o Senhor disse, haja cruz. Bendito seja o teu nome, ó nosso Pai. Bendito seja o Senhor por tão grande salvação. Graças te damos, Cristo Jesus, porque o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor derramou o teu sangue, e nós agora experimentamos graça sobre graça. Agora nós experimentamos não a maldição, mas a bênção do Senhor, porque o Senhor se fez pecado em nosso lugar, porque o Senhor se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, e agora o teu rosto fosse levantado sobre nós, e agora nós pudéssemos contar com o sorriso do Senhor, a aprovação do Senhor, não mais condenação, mas redenção. Graças te damos, Jesus, porque tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Santo Espírito, graças te damos, porque o Senhor está presente na vida da tua igreja, e nós te pedimos, aplica a obra de Cristo em nós. Ao longo dessa semana, que possamos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, e a certeza, a confiança que podemos ter, não depende de nós, mas depende do Espírito Santo, o Deus poderoso, o Deus que habita em nós, que nos consola, que nos ilumina, que nos protege, que é o nosso advogado, que é aquele que está conosco até o fim. Seja glorificado e bendito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe até o fim. Vocês que não eram família, mas agora são família de Deus. Vocês que não eram povo, mas agora Deus tem a alegria de chamar de povo seu. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre vocês e veja, Ele está sorrindo para vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito do nosso Pai e que a certeza e a confiança do Espírito Santo repouse no meu e no teu coração até o dia em que finalmente veremos o nosso Salvador face a face. Amém e amém.
canção, você pode já dar como encerrado o nosso culto, mas não saia sem dar um abraço, sem abençoar o irmão que está do seu lado, porque essa canção é uma canção de comunhão. Nós vamos fazer esse momento de comunhão agora no final. Coração